Oi, gente, é um prazer estar aqui novamente na nossa conexão. A gente sempre tem assuntos interessantes voltados às práticas integrativas, e eu só quero lembrar que o ozônio né, a ozonioterapia entrou como uma prática integrativa e complementar, parte das PICs do Ministério da Saúde. E a gente está hoje aí bem interessado em conversar com a Ana Cristina, que é médica, e também com a Cristiane, que é odontóloga, dentista. E a minha experiência, na verdade, do ozônio é muito mais com o ozônio na água, a hidrozonioterapia, e o ozônio do ar, né, o sanitizador de ar, que eu estou apaixonada por eles. E, na verdade, que eu acho que o pessoal me conhece, mas vou me apresentar rapidamente, né, eu sou a doutora Rosângela Arnett, eu exerci a medicina por 37 anos, eu estou terminando meu PhD em Medicina Integrativa Quântica nos Estados Unidos, já fiz o doutorado, e trabalho há muitos anos, há mais de 30 anos, com as práticas integrativas. Claro que no começo não era esse nome, né, foi mudando de nome, mas é isso que a gente faz hoje, né? E assim, a minha dedicação é exclusiva agora para a parte acadêmica, a gente tem trabalhado junto aí com a EIDE, nos cursos de extensão e pós-graduação, e eu tenho como especialização dentro da medicina a nutrologia e também as práticas ortomoleculares, além de cursos na área, né, fiz 2 pós-graduações na área da saúde do trabalhador, medicina do trabalho e saúde do trabalhador. Então, a gente está aí, hoje, tentando passar, né, e conseguindo, eu acho, bastante passar informação de qualidade, ciência, para que as pessoas entendam o quanto que nós podemos nos beneficiar com as práticas integrativas, especialmente as práticas integrativas ligadas à energia. Ótimo, perfeito, doutora Ana Cristina. Então, boa noite, né? Já são depois das 18 horas, já é boa noite. Meu nome é Ana Cristina Barreira, para quem não me conhece, eu trabalho e batalho no ozônio há mais de 20 anos, né, 25 anos mais ou menos. Rosângela acompanhou grande parte disso, né, Rosângela? E hoje eu já fui presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, hoje eu sou diretora científica, então, assim, e sempre nós somos voluntários na ABOI, né, dando a cara a tapa para tentar batalhar para que no Brasil a gente consiga implementar a ozonioterapia. Né? Há uns anos atrás, em 2018, se não me engano, 18, nós conseguimos que o SUS, que o Ministério da Saúde, colocasse a ozonioterapia como prática integrativa no SUS. Ainda, apesar de algum tempo, ainda está devagar, porque teve que haver uma regulamentação por parte dos conselhos em cada classe. Né? Então, isso ainda está devagar. Mas, terminando a minha apresentação, depois nós vamos falar sobre isso durante a live. Eu sou cardiologista, sou geriatra e sou endócrino. Trabalho também com a medicina integrativa, como disse a Rosângela, né? Nós viemos ao longo dos anos mudando esses nomes, né? Então, era ortomolecular, depois passou para a medicina biológica, e assim vai. Agora nós estamos na integrativa, sei lá para onde nós vamos. Funcional, sei lá o que é, né? Mas, enfim, na verdade, o que nós queremos mesmo é ver o paciente como um todo e tentarmos trabalhar no plano tanto energético, quanto biológico, quanto químico, e restabelecendo essa homeostase, restabelecendo a saúde. Então, ao longo desses anos, nós todos que já somos mais antigos, né, viemos sempre estudando cada vez mais em cada área para que a gente possa oferecer para o nosso paciente o melhor possível em relação a isso. Então, enfim, é isso. Eu passo a palavra aí para a Cristiane, que está aí nos ajudando. Eu gosto muito dela também. Rosângela, quando me convidou, falou: você conhece a Cris? Eu disse: adoro ela, vou adorar estar com ela agora nessa live aqui, conversando. Maravilha. Cristiane. Boa noite a todos. Gente, eu estou emocionada, de verdade, porque são duas mestres que eu amo, né? Sem demagogia, a gente não precisa disso, mas é a pura verdade. Eu sou aluna das duas, né? Então, para mim é uma grande honra, né, estar aqui.
Meu nome é Cristiane de Paula Pedro. De formação inicial, eu sou cirurgiã dentista há 20 anos. Tenho outras áreas também. Fiz formação em terapia quântica com a doutora Rosângela. Acho que fui da primeira turma daquela formação ainda inicial do IBRAT. E hoje trabalho com ozonioterapia, mas como terapeuta integrativa, né? A gente tenta, dentro das possibilidades, fazer sempre o mais correto, né? Dentro da legalização. Então, na verdade, hoje, a prática que nós temos, no caso, a minha posição hoje é de coordenação. Eu coordeno uma clínica integrativa, onde dentro da clínica nós temos também a ozonioterapia como uma técnica possível, né? É como as meninas falaram aí, minhas meninas, do integrativo, funcional, independente do termo, a conduta é agregar a esse ser humano, né? Em primeiro lugar, não só paciente, uma saúde não só fisiológica mas também biológica, né? Esse olhar completo do ser, né? É isso que a gente procura estudar um pouquinho, trabalhar, com muita humildade, porque as meninas aí são feras, né? São demais as meninas. Ótimo, a gente sempre tenta trazer o que há de melhor. Você está entre elas, Cristiane. E claro, né, a doutora Ana Cristina também, que do Rio de Janeiro, a gente sabe da agenda dela. Isso sem falar da doutora Rosângela, né? Está sempre aqui conosco. Então, acho que a gente pode desencadear esse debate, né, sobre a ozonioterapia, né, em particular porque o título fala muito sobre mitos e verdades, né? Ainda mais que se tornou um assunto um tanto quanto em evidência ultimamente, mas eu acho importante a gente falar de quem tem experiência de usar a ozonioterapia e trazer resultados muito sólidos sobre isso. Acho que a doutora Rosângela começa. Então, né, aqui de arroz de festa, como eu chamo, na verdade... Nada como ter arroz aqui. Na verdade, eu vejo assim que nós estamos atravessando agora um período ainda mais polêmico do ozônio, e uma das grandes razões de trazer essa dupla aí para conversar com a gente é em função dessa, vamos chamar de recrudescimento da discussão em cima do ozônio, em função da pandemia também, mas em função geral, né, do avanço que a gente tem do uso do ozônio em várias formas de tratamento. Como eu falei, eu trabalho muito mais com ozônio, tenho uma experiência até de muitos anos com a hidrozonioterapia e com resultados fantásticos, especialmente na parte de feridas, né, de pé diabético, também problemas de mão, né, que a gente usava botar a mão na vasqueta. Então, assim, usar uma concentração de ozônio, então, tendo uma maquininha de ozônio, eu tenho a Ozonomatic, que é da linha da Angevan, que são os representantes aqui, mas é um aparelho que é usado, capta do ar, né, o oxigênio, e transforma em ozônio e coloca isso dentro da água. É um aparelho italiano. E ele, então, concentra concentra na água, e a pessoa coloca o pé, a gente tem uma tampa, né, que coloca os pés dentro. Eu estou tentando explicar aqui para o pessoal entender que não é aqueles filtros de ozônio que bota água ozonizada, é um aparelho que tem uma ação real, né, do uso do ozônio. E eu tenho uma experiência fantástica, que inclusive eu apresentei em congresso, de pacientes que eu medi no dedo, né, o oxigênio no sangue, né, a saturação de oxigênio no sangue com o oxímetro. Eu medi a saturação, o paciente entrou com os dois pés dentro da vasqueta, a gente fez 20 minutos, então com 10 minutos eu medi a saturação de novo, e com 20 minutos eu medi a saturação. E, gente, eu fiz isso diversas vezes com vários pacientes, e há um aumento de 2 pontos
no oxímetro quando terminam os 20 minutos, ou seja, é uma comprovação clínica de que o uso do ozônio na água melhora a oxigenação do sangue do paciente. E isso, para mim, é fantástico, porque cai por terra a ideia de que, isso não adianta nada, né, como a gente ouve muito, né. Então, tem essa comprovação que eu fiz, eu apresentei esse trabalho em congresso, inclusive foi no Rio de Janeiro, e fiz isso, e além de todos os casos de problemas de pé diabético e de problemas realmente graves que a gente já conseguiu com ozonioterapia. E eu tinha também no consultório, agora não tenho mais, e hoje eu faço mais a parte acadêmica, mas no meu consultório tinha uma banheira com ozônio, e a gente fazia banhos de ozônio em pacientes que tinham psoríase, ou outras doenças, mas eu estou lembrando aqui da psoríase, porque era, assim, muito importante isso. Paciente com psoríase do couro cabeludo até a ponta do pé, aquelas psoríases horríveis, em 4, 5 banhos que faziam 2 vezes por semana. Gente, era impressionante, era uma questão assim, de 15 dias havia uma mudança completa do quadro. E a gente trata com a dieta, a gente trata com os florais quânticos, mas a gente sabe que o uso do ozônio fazia toda a diferença nesses quadros. Então, assim, mostrando a minha experiência com resultados maravilhosos. E também, né, hoje eu uso, eu utilizo, falo disso, do sanitizador de ar, né, que é o ozônio no ar, que a gente já também trabalhou com outros, eu já tive, acho, uma meia dúzia, e agora eu tenho um, né, que eu estou muito encantada, porque ele faz a concentração do ozônio no ar de acordo com os metros cúbicos do tamanho da sala, né, do quarto. E olha, eu fiquei maravilhada, porque tirou completamente o cheiro de guardado que eu tinha nos livros, e no armário. E aqui em Curitiba, que a gente tem, agora, essa vez agora estamos meio secos, né, no inverno, mas o nosso inverno era muito úmido, e a gente sempre tinha muito mofo na casa, e isso, claro, atrapalha as pessoas muito, e dá rinite, sinusite, etc. E esse sanitizador de ar, assim, eu estou realmente encantada. E algo que a gente também, há muitos anos, tem a experiência. É claro que vai depender do aparelho em si, mas a gente tem essa experiência muito boa desta forma. Agora, a parte do ozônio um pouco mais, vamos dizer assim, medicinal, né? Eu sei que a Ana Cristina e a Cristiane têm uma experiência, já tem na sua clínica quem aplica e tudo mais. Eu gostaria que elas falassem um pouco mais também desta área, mas eu queria deixar aqui essa minha experiência, que é fantástica. Eu digo assim, ó, só isso já é maravilhoso, imagina todo o resto, né, que a gente pode fazer. Verdade. Na verdade, Rosângela, falando um pouquinho ainda de hidrozônio, que eu acho que o hidrozônio sempre ele é muito deixado de lado em função do ozônio, mas eu acredito e tenho experiência que é uma técnica fantástica, e cada vez mais a gente vem aprendendo coisas que nós podemos explorar com a hidrozonioterapia, ou mesmo a água ozonizada, né? Não da hidrozônio, mas a água ozonizada, ela vem tendo um crescimento muito grande para muitas coisas, principalmente na odontologia, que a gente pensa assim, é só o gás. Não, não é só o gás. Nós usamos a água ozonizada, ela tem uma importância muito grande. Outro dia mesmo eu estava assistindo uma live da Janete Fourier, e ela estava dizendo que ela trabalha, que eu achei super interessante, ela trabalha com teto sauna da Ângela, né, da Angevan, ela põe o teto sauna e faz um detox desses pacientes com resultado fantástico, né? Então, muitas vezes você não precisa estar dando coisas para o paciente, você põe ele para tomar um banho agradável, gostoso, que vai melhorar a oxigenação tecidual dele, que vai melhorar a pele dele, que vai diminuir o edema e ainda por cima vai desintoxicar esse paciente. Então, assim, é muito interessante. Outra coisa também, foi feito um trabalho na Itália, mostrando
assim, vamos falar em evidências, o que realmente tem, e foi mostrado você colocar na água e diminuir o índice de infecções, né? Mostrando, eles fizeram a cultura de bactérias, mostrando que havia uma redução importante nessas bactérias, e aquelas que não conseguia ter uma redução maior, eles fizeram mais um ciclo associado e aqueceram um pouco mais a água e tiveram um resultado muito interessante. Então, muitas vezes, você não precisa estar só com a ozonioterapia, mas a hidrozônio, ela vai cumprir seu papel e vai ter uma função importante. Obviamente que tem algumas patologias que é preciso a ozonioterapia, ou associada ou isolada, mas a hidrozônio, ela é uma terapia fantástica, assim como a água ozonizada também está vindo com uma terapia fantástica, né? Então, acho que a gente não pode abrir mão disso, né? Sobre essas duas técnicas. E em relação à ozonioterapia, eu sou literalmente, realmente apaixonada por ela. Fiquei muito triste, né, falando do que se foi comentado, né, o prefeito de Itajaí, né, foi feita uma confusão, né? É de Joinville. Não, ele é de Itajaí. Eu estive lá com ele. É de Itajaí? Ele é de Itajaí, isso. Ele, na verdade, ele estava falando, ele foi só um pouco, assim, precipitado, que não tinha falado do que se tratava. Mas, na verdade, ele desde que nós começamos a escrever o trabalho de ozônio para o Covid, nós tivemos 2 grupos. O grupo de pacientes internados, onde a proposta era do ozônio venoso, a grande autoemoterapia com a pequena autoemoterapia, para o paciente não evoluir para um tubo, para um paciente mais grave, e a outra proposta seria dos pacientes ambulatoriais, para não evoluir para o hospital, né? Porque quanto menor o custo disso, melhor seria para um país como o nosso, né? E aí, a proposta desses pacientes ambulatoriais, também em função do custo, é a ozonioterapia retal, né? E aí ele colocou isso e foi repercutido no mundo inteiro, né? Espanha, Alemanha, Estados Unidos, todo mundo comentou em tom jocoso que nós íamos, então, tratar o Covid colocando um arzinho no ânus, né? Eu fiquei muito triste com isso, primeiro porque mostra uma homofobia muito grande de um país que se diz homofóbico, né? Então, ainda existe um preconceito muito grande. Segundo, uma ignorância muito grande, porque desde a época pré-histórica que existe todas as terapias à base de uma terapia retal. Então, isso é de uma ignorância, assim, muito grande. E terceiro, porque não pensar de um país como o nosso, que é pobre, né? Um país que não tem muitos recursos. Não é que ele seja pobre, na verdade, não é bem isso, porque eu acho que o Brasil é muito rico, porque nós sofremos tantos abusos econômicos e continuamos em pé. Então, eu não acho que nós sejamos um país pobre, nós acho que nós sejamos um país extremamente mal administrado. E a gente vê em Itajaí um prefeito que recebe dinheiro do povo, né, com todos os prefeitos de todas as cidades, e olha, eu fiquei encantada com o sistema ambulatorial dele do SUS, né? Os postos de atendimento, as pessoas do SUS, sem brincadeira, muito melhor do que muito hospital particular no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? E isso é feito com o mesmo dinheiro que as outras prefeituras têm. Aliás, às vezes, outras prefeituras mais ricas até. Mas, então, se você pode fazer um trabalho decente numa cidade como essa, você pode fazer no Brasil inteiro. Então, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de administração. E caíram, assim, em cima desse prefeito, com todas as suas intenções. Esse prefeito deu ivermectina para toda a população. Ele teve dinheiro na prefeitura dele, sem dever nada a ninguém, contratando médicos para prescrever a ivermectina para quem precisava, e a azitromicina. Ele comprou ivermectina muito mais barato que estava sendo vendido nas farmácias, né? E caíram de por cima dele. Então, assim, é um cara que tem boas intenções, e ele queria fazer esse trabalho como ele
não tem ideia a guerra que está sendo ainda, né, para que ele consiga colocar, porque aí, de repente, um trabalho está totalmente aprovado, começam a ter várias questões, e aí a gente fica bem desanimado em relação a todas essas coisas, né? Mas, enfim, não estamos aqui para discutir isso, mas eu acho assim que falando um pouco dessas controvérsias e dessas coisas que estão sendo faladas, mas sem sombra de dúvidas, todos os trabalhos do mundo inteiro estão mostrando o grande efeito do ozônio, da ozonioterapia em relação ao Covid-19, né? Como era de se esperar, né? Não sei se vocês acham que é interessante falar um pouquinho das propriedades do ozônio em relação ao Covid. Eu acho que sim, né? Vale a pena. Então, assim... Claro, e também, isso tudo que foi dito, doutora Ana Cristina, é muito importante para que a gente também tire esses estigmas e o preconceito, porque a saúde integrativa, ela sempre carregou com ela essa questão. Eu acho que está na hora de tirar desmistificar isso tudo e trazendo experiências concretas com soluções. Exatamente. Eu só tenho a agradecer. Então, o que a gente sabe, né, hoje, porque, na verdade, nós não ainda, nós ainda não temos certeza de tudo a respeito do Covid, né? Essa é a grande verdade. Nós não temos grau de evidência para nenhuma coisa com certeza, isso demora um tempo para fazer. Nós sabemos também que as vacinas não são a solução, né? Todos nós sabemos disso. Uma vacina dessa, para realmente ficar boa e pronta, vai demorar pelo menos uns 3 anos, né? E a gente não pode sair vacinando todo mundo, porque isso é uma inconsequência, né? Então, nós temos que ter cuidado. Por exemplo, essa de ótimo, uma probótica, a gente sabe que já teve um efeito colateral grave. E aí? Né? Então, nós temos que entender que nós precisamos sempre estar com o nosso terreno biológico bom, nós temos que ter um processo inflamatório metabólico baixo, que isso tudo é importante na diferença entre agravar ou não agravar. O tratamento precoce, realmente eu defendo, e ele é importante no tratamento do Covid, mas a ozonioterapia no tratamento do Covid, ela se fecha com tudo, porque ela melhora, ela diminui essa tempestade citoquímica que acontece com o Covid, porque ela melhora, ela modula todas as reações inflamatórias, aumentando as citocinas anti-inflamatórias e diminuindo as citocinas pró-inflamatórias. Ela melhora a reologia sanguínea. No Covid, nós temos muitos problemas de coagulação, né? Nós fazemos uma coagulação disseminada, então ele melhora a reologia, ele melhora o aporte sanguíneo às células, ele melhora a flexibilidade dessa hemácia, ele aumenta o teor de oxigênio no organismo. Então, pronto para a ozonioterapia em relação ao Covid. Ela tem uma ação de aumentar todos os... ela melhora, ela não vai matar o vírus, mas ela aumenta os interferons que vão ajudar o organismo a combater o vírus dentro do organismo. Então, ele dá armas, ela propõe armas para o organismo para que ele combata, porque, na verdade, é isso que a gente sabe dentro da nossa especialidade, que nós não fazemos nada. Se você pegar um organismo podre, você não consegue fazer nada, você tem que tratar esse organismo para que ele possa combater as doenças. Não somos nós que combatemos. E esse é um grande erro quando a medicina tradicional, a medicina ortodoxa, só pensa em tratar os sintomas. Nós temos que tratar as causas, nós temos que dar força para esse corpo para que ele vá adiante, né? Então, fazer um equilíbrio desse sistema imunológico é fundamental para um Covid-19. E é isso o ozônio faz com maestria. Então, assim, o ozônio tem tudo para ser uma terapia, veja bem, complementar no tratamento do Covid, como a hidroxicloroquina, como a ivermectina, como a azitromicina, como o Clexane, né, as heparinas de baixo peso molecular, em uma fase mais avançada, como o corticoide, tudo hoje é uma arma para que a gente consiga vencer o Covid. E, graças a Deus, nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo, por exemplo, uma coisa curiosa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, nós achamos que as favelas, quando baixasse o Covid aqui, as favelas iam explodir, e não aconteceu isso, né? Então, o que será que aconteceu com isso?
Tem algumas teorias, mas a gente não sabe realmente o que aconteceu. Houve uma compra em massa das pessoas pela hidroxicloroquina, tanto que sumiu do mercado, as pessoas compravam sem receita médica, depois que foi colocada a receita médica, dificultando o acesso à população. Por exemplo, a gente acha que talvez nós tivéssemos começado com o Covid muito antes, porque nós tivemos o Réveillon aqui, e muitos turistas, né, foi a porta de entrada no início, quando já estava começando. Então, o que será que aconteceu com o Rio de Janeiro, que as favelas não explodiram na época de explodir? Saúde bom, né? Aqui é muito difícil o acesso. Então, assim, tudo isso, eu acho que na ozonioterapia nós teríamos muito a acrescentar e pouco diminuir. E lá fora, o que se tem mostrado, os trabalhos todos que estão fazendo com ozonioterapia, são resultados fantásticos em termos de tratamento complementar da ozonioterapia no Covid. Né? Então, é isso que... Eu não sei se a Cristiane está querendo acrescentar alguma coisa, Cris. Sabe, Ana, apesar de toda essa polêmica com o prefeito de Itajaí e essa visão deturpada, né, que toda a população teve, eu vou te dizer uma coisa, assim, primeiro que como terapeuta quântica eu tenho obrigação de pensar assim, mas eu acho que foi, para a gente que trabalha com a ozonioterapia, eu acho que foi sensacional, eu acho que eles deram um tiro no pé, para falar a verdade. E primeiro, vamos falar de uma forma simplória, e já que é política envolvida, porque no caso dele ele é um político, primeiro, independente dos resultados, porque a gente espera, né, é o que a gente vê clinicamente, que provavelmente vem um resultado positivo dessa pesquisa, mas independente dos resultados que a gente já observa fora do Brasil, Itália, Espanha e todo mundo que já mostrou a ajuda que o ozônio pode dar, né, nessa questão do Covid, eu acho que eu nunca fiz tanta ozonioterapia na vida como eu fiz agora. Então, eu brinco que eu estou devendo uma visita lá para o prefeito de Itajaí para fazer um agradecimento, porque o meu ponto de vista clínico e o meu ponto de vista comercial, vamos dizer assim, eu acho que meus alunos só falam disso, eu não venço fazer ozônio, e enquanto a população chacoteou e a imprensa chacoteou, os profissionais de ozonioterapia puderam mostrar como é que isso acontece. Eu acho que a gente vai ficar devendo essa para o prefeito de Itajaí. Não, a Boy já agradeceu os terapeutas do Brasil. Nós tivemos lá treinando toda a equipe da Prefeitura de Itajaí, né, os médicos, enfermeiros, para começarem a fazer o trabalho. Nós agradecemos muito ao prefeito por tudo que ele fez em nome da ozonioterapia, porque realmente nunca foi tão falado, né? Nunca foi tão falado. Fale mal, mas fale de nós, né? Agora cabe a nós combatermos a história do mal e provar o outro lado. Eu acho o seguinte, se eu sou uma pessoa nascida na cidade ou no estado, eu acho que eu penso que ele está reeleito até como governador do estado, se ele quiser, depois dessa, né? Eu acho que ele fez campanha de graça, mas o objetivo dele sempre foi ajudar a população. Em relação ao Covid, vou dar a opinião aqui de Curitiba, do que a gente tem visto dos colegas nos hospitais, né? Aqui está andando como todo lugar, em ciclos, agora até voltou para uma bandeira um pouquinho, estava em bandeira amarela, voltou para laranja, mas o que o pessoal tem de diferente? Já existem 2 hospitais aqui em Curitiba que, independente das pesquisas, estão fazendo o acesso dos profissionais para a ozonioterapia. Por exemplo, o Hospital Militar, né? Era o lugar mais difícil da gente chegar, em função de colegas e de alunos, de profissionais que já estavam lá dentro, não só com a ozonioterapia, mas com a terapia quântica. Hoje, aqui em Curitiba, nós estamos tendo acesso em alguns hospitais de forma muito, vamos dizer assim, muito conceitual pelos profissionais, e isso até me alegrou muito. Essa semana mesmo, nós fomos chamadas, os profissionais da clínica, para fazer acesso em 2 hospitais por livre e espontânea vontade dos profissionais dentro da equipe de UTI. Então, eu acho que uma hora ou outra, aos pouquinhos, a gente consegue mostrar os benefícios da ozônio, né? Mas para um hospital militar com general topar a parada, é porque deve ter algum resultado interessante, positivo, né? Aqui a gente já está conseguindo essa visão um pouquinho
mais ampliada aí dos profissionais. Em relação ao ozônio, a doutora Ana é uma das maiores assumidades disso, e essa é a verdade, não vamos fazer demagogia, mas não só como membro da ABOS, fundadora, além de uma estudiosa, eu tenho, não estou puxando saco aqui, que ela sabe que eu não preciso, a gente também, além de amiga, a gente também, se tiver que brigar, a gente briga, né, doutora Ana? A gente não briga, mas assim, sabe o que eu acho interessante na Ana? A doutora Ana passou várias gerações dessa ABOS, ela viu muita coisa acontecendo e ela nunca foi, além de uma profissional muito séria, ela nunca foi do oba-oba, vamos dizer assim, ela sempre foi da seriedade. Então, a Ana, além de uma pesquisadora e de uma profissional de ponta da ozonioterapia, ela é uma pessoa muito séria e que defende com coração a ABOS, né, porque ela sabe o quanto é complicado, né, essa questão da ozonioterapia, mas eu tenho uma admiração pelo profissionalismo da Ana. Em relação ao ozônio, eu sou a bebezinha da história aí, né? A gente mal sabe o que é ozônio, mas nós temos duas vertentes interessantes. A doutora Ana trabalha muito com a parte dos nossos príncipes e princesas acima dos 60, 50, então a parte da geriatria, ela vem fortemente aí, principalmente nessa questão hoje, que está tão em evidência de uns anos para cá, do Alzheimer e da demência e dessas questões neurodegenerativas. E eu venho na contramão disso, né? A gente vem com a criançada. Então, eu acho interessante, porque no fundo, a gente vê que é a mesma coisa, né, Ana? A gente tem o mesmo objetivo e a janela terapêutica dos resultados são os mesmos. Não interessa se é lá na ponta da vida ou lá no final, né? Então, o que falar dessa molécula que a gente consegue ajudar esse ser humano em qualquer etapa da sua vida, né? Só por isso eu acho que já é um grande diferencial. Então, assim, a minha experiência é a ponta contrária da Ana, mas no fundo a gente chega mais ou menos no mesmo consenso. É verdade. Só para alimentar algumas questões aqui que os nossos espectadores estão fazendo, né? Até que a nossa aluna de pós-graduação também fala que foi uma pena essa mídia ter dado enfoque ruim. A Tânia Aguiar fala que a divulgação virando chacote, mas que bom que isso aumentou a procura. E o nosso, sempre regular, a espectadora aqui, o Alan Alex, pergunta como o ozônio pode ajudar no tratamento do câncer. Já que foi falado aqui, né, Cristiane, sobre o tratamento contra as demências, né? Então, eu acho que coloco de novo aí essa questão. Rosângela, você está no mudo? Pronto. Aqui. Deu cacofonia, eu tive que buscar meu fone aqui. Eu só gostaria de falar um pouquinho rapidamente sobre o enfoque que nós damos ao ozônio, até para deixar isso bem claro, gente. Como a Ana e a Cristiane já falaram, eu quero enfatizar que a ideia da ozonoterapia é sempre complementar, a gente não está substituindo tratamentos, e principalmente em doenças como câncer, Alzheimer, ou mesmo em doenças com as crianças, que a gente tem resultados fantásticos aí, que são o espectro autista, a ideia sempre é alguma coisa a mais, que a gente já sabe que funciona clinicamente, que existem milhares de trabalhos científicos, é só vocês entrarem no Google acadêmico e botar lá ozônio. Gente, escreve em inglês ozone. É impressionante o número de coisas que vem de muito trabalho, muito artigo feito e publicado em plataformas sérias dentro da ciência. Se vocês entrarem na Nature e botarem ozone na Nature, em todas as revistas da Nature, vocês vão ter mais de 500 artigos publicados pela Nature. Então, assim, é tanta evidência científica que me espanta quando as pessoas dizem assim, isso não tem comprovação. Isso deve ser uma frase que eles pegaram aqui no Brasil, porque não é possível. Então, assim, é tanta coisa que a gente sabe hoje, mas sempre colocando isso do lugar certo, tá, gente? A gente vai ajudar as pessoas com uma outra terapia que tem fundamentação científica, que tem muito tempo de uso, porque é uma das terapias complementares mais antigas, se a gente considerar
que a gente tem desde o século retrasado, né? Final do século XIX já existiam clínicas de ozônio na Europa, e início do século XX, clínicas de ozônio nos Estados Unidos. Quer dizer, houve um retrocesso muito grande com o advento do antibiótico, mas a gente sabe que é uma terapia que funciona clinicamente, sendo bem usada, bem indicada, e sempre lembrando que ela é complementar. E agora eu vou dizer a última coisa, daí eu vou deixar para esses grandes especialistas aí que têm mais experiência que eu. A última coisa que eu quero dizer, gente, é só vocês pensarem o que é a molécula do ozônio. É O3, é 2 oxigênio e 1 oxigênio extra, que viram singlet. Mas, na verdade, é oxigênio, e nós somos seres aeróbicos, ponto. Se disser isso, quem pode ir contra o oxigênio, gente? Quem? Não é verdade? No próprio hospital se põe o oxigênio nas pessoas, mas o ozônio não pode entrar, né? Então, você falou muito bem, Rosângela, e eu acho que, assim, isso tem que ser muito claro para as pessoas, né? Isso me incomoda profundamente quando eu escuto alguém dizer para tudo e faz só ozônio que você vai melhorar. Isso, assim, chega à beira um crime, né? Porque, na verdade, o ozonioterapia é uma terapia complementar. Se alguém chegar para você e dizer, não, o ozônio vai te curar para o resto, saia fora, porque esse profissional não é sério, né? Então, a ozonioterapia sempre foi e sempre vai ser uma terapia complementar, como todas as outras. Todos nós precisamos, não só de outras terapias complementares, como de outros profissionais também trabalhando juntos, né? Nós temos que ter uma equipe multidisciplinar com terapias multidisciplinares, ou multitécnicas, né? Então, acho que isso é muito importante. No caso do câncer, né, como você acabou de falar, o que é a célula cancerígena, né? Ela é uma sobrevivente, na verdade, a uma desestruturação da célula normal, e ela vai buscar uma outra forma de se nutrir, de se suplementar, e vai para uma respiração glicolítica, uma respiração anaeróbica. E isso, ela não é refratária ao oxigênio, ela não gosta do oxigênio. Quando você devolve esse oxigênio, para ela não é uma coisa boa. Outra coisa, existe no câncer uma disfunção mitocondrial. Quando você faz o ozônio, você refaz essa função mitocondrial. Você melhora a função mitocondrial do DNA. Então, você da célula, você então melhora, você dá condições para que as outras células consigam fazer seu trabalho, melhorar essa apoptose e eliminar essa célula que está desconexa com o corpo, né? Você melhora o sistema imunológico. Na verdade, quando você está trabalhando para o câncer, você está trabalhando dando, como eu falei lá no início, sempre. Você dá oportunidade para esse corpo, você dá condições, armas terapêuticas para que ele consiga reagir, pois é ele que vai reagir, não é mais ninguém, né? Outro dia eu estava lendo uma coisa muito interessante no livro do José de Felipe, a respeito de que a célula cancerígena, ela está mais ácida externamente e alcalina internamente. Então, muitas vezes, se você essa história do vamos beber água alcalina para alcalinizar, se por acaso isso aqui não ficar só no meio extracelular, né, e for para o meio intracelular, você pode piorar a situação, né, que ele fala no livro. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas com muito cuidado, e principalmente câncer, que é uma coisa muito difícil, né, para se trabalhar, né, não é fácil trabalhar com paciente com câncer, porque tem N coisas, né? Mas o que eu vejo na ozonioterapia é porque, salvo alguns quimioterápicos que não podem ser usados juntos, porque são quimioterápicos que precisam de uma oxidação desse paciente importante, você vai dar condições para ele para trabalhar. E você vai melhorar todo o sistema dele, né? E fazer com que ele reaja, que ele vá à frente nessa terapia com câncer. Então, temos muito cuidado com o paciente com câncer. Mas, por exemplo, o ozônio, um paciente que está fazendo quimioterapia e radioterapia, salvo algumas
drogas da químio, mas assim, você vai ajudar a potencializar o efeito da ação da químio e da rádio e vai diminuir os efeitos colaterais. Se ele não fizer mais nada, isso já está bom, porque a gente sabe o quanto esse paciente sofre com essas terapias, que são necessárias. Ninguém está dizendo que são, não vou fazer ou são desnecessárias. Não vou entrar em discussão em relação a isso. Isso dá muita polêmica, né? Não estamos aqui para discutir isso. Mas eu acho que só o fato de ajudar a diminuir os efeitos colaterais, diminuir o impacto disso no corpo, porque muitas vezes a pessoa morre por não suportar as terapias. Ou isso já é o suficiente. Ou muitas vezes por fazer a pessoa acabar sendo, não tendo resposta a essas terapias. Você consegue melhorar essa resposta dos quimioterápicos ou da radioterapia para esses pacientes. Então, só isso já vai ser suficiente, fora todo o resto, que ajuda, tudo aquilo que a gente sabe, de melhorar o processo inflamatório, fazer uma modulação desse processo inflamatório, fazer modulação do sistema imunológico, melhorar toda a reologia, melhorar o aporte de oxigênio para esse sangue, melhorar o sistema imunológico, aumentar todos esses interferões. Então, tudo isso vai ajudar no tratamento com câncer. Mas, sempre, como a Rosângela falou, como todos nós aqui estamos falando, é uma terapia complementar. Não sei se Cris quer falar alguma coisa para complementar. Eu acho isso de uma importância, porque é a grande polêmica, né? Aqui que eu posso falar um pouquinho mais a questão do TEA, até como mãe, em primeiro lugar, né? Do TEA não apenas, né? A gente está tendo um resultado até mais interessante. O nosso início com a BOS nos apoiando sempre foi através da associação que nós desenvolvemos esse trabalho, mas o carro inicial, o carro-chefe era o TEA e acabou se transformando numa visão muito mais ampliada, porque hoje, particularmente, eu vejo um resultado na síndrome de Down até, de repente, mais interessante. E a paralisia cerebral também, né? Mas qual é a nossa polêmica, né? Exatamente essa. A gente, mãe, aqui eu estou falando agora como mãe, a gente, quando tem esse diagnóstico de um filho dentro de alguma dessas síndromes, doenças ou espectro, que é o caso do autismo, a gente vai no profissional tradicional, que é o que nos resta, e recebe um diagnóstico. E aí fazemos o quê? A partir dali? Não temos opção, né? A opção alopática é algumas medicações que às vezes não são nem propriamente indicadas para o quadro. Não que a gente não tenha necessidade em algum momento de uma outra medicação alopática. Mas vamos lá, o que nós temos hoje de tratamento oferecido, vamos dizer, para o espectro autista? Um laudo neurológico, né? E uma tentativa de algumas medicações para melhorar comorbidades que são específicas do quadro, muitas vezes, como hiperatividade. Então, essa criança, ela é hiperativa, é uma criança que eu preciso que ela fique socialmente condizente com a escola, então eu vou, desculpa o termo chulo, eu vou chapar essa criança aqui, é o que me resta, né? Vou mudar o comportamento dela através de um fármaco, né? E as terapias comportamentais são importantíssimas, que gradativamente vão melhorando essa criança na questão comportamental, mas dentro da medicina em si, nós temos poucas opções, né? As opções, desculpe, são extremamente arcaicas, essa que é a verdade, é aí que entra, eu não estou criticando, mas eu acho que esse profissional tradicional, ele não pode apenas condenar essa família, essa mãe e essa criança a passar uma vida inteira tendo aumento dessa comorbidade, porque simplesmente é o que ele concorda, né? Cada um concorda com aquilo que acha que deve. O que eu acho que essa família, essa mãe, ela tem o direito de estudar, de pesquisar e de acessar aquilo que vier trazer ao seu filho qualidade de vida, que é o que nós propomos na ozonoterapia. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Pelo menos do meu núcleo e dos profissionais que a gente procura formar com seriedade, nunca houve nesses 10 anos, né, nenhum tipo de conversa ou de fala de que a ozonoterapia cura ou tira alguma criança do espectro, ou o objetivo é esse. De jeito nenhum. É com terapia complementar, essa criança vai continuar fazendo tudo aquilo que a mãe ou o pai ou o profissional que acompanha essa criança já introduziu. Ela vai ter a ozonoterapia como uma terapia complementar justamente para ajustar a saúde dessa criança em primeiro lugar. É esse o nosso objetivo, porque 99% dessas crianças, elas não estão saudáveis.
né? E a saúde, em primeiro lugar, o metabolismo dessas crianças não são de forma alguma é avaliado, né? Apenas a visão neurológica, muitas vezes. Então, a questão da ozonoterapia é dar a essa criança, independente do quadro, do diagnóstico, uma possibilidade de qualidade de vida. É bem o contrário do que as pessoas dizem, né? Que isso é charlatanismo, que é modinha. Não. A gente não tem uma pesquisa específica no autismo ainda, porque é algo recente, vamos dizer assim, de alguns anos para cá. Nós estamos em andamento, mas é muito difícil de randomizar, porque os resultados são amplos e são clínicos, né? Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos pesquisa suficiente para comprovar os resultados que já existem. Por exemplo, essas crianças são inflamadas, em primeiro lugar, e a gente tem artigo sobrando, mostrando dentro da própria insuflação retal a relação da seriedade e da comprovação dessa modulação inflamatória. Então, não tem especificamente no autismo, mas tem milhares de artigos que comprovam e dão base exatamente para as melhoras que elas têm, que basicamente são 3. Uma que falamos tanto até agora, oxigenação celular, né? Então, a gente vai modular esse processo inflamatório, vai tirar muitas vezes esse paciente, essa criança, de um processo infeccioso, caso tenha, e vamos basicamente, né, oxigenar esse tecido celular, o que vai dar a essa criança uma diminuição de comorbidades, que muitas vezes é muito mais importante para essa criança do que propriamente o quadro genético, que dizem que é a causa principal. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma criança que não dorme, uma criança com uma seletividade alimentar, uma criança com o intestino alterado. O que tem isso a ver, obrigatoriamente, com a neurologia em si, a neurologia tradicional, né? Isso pode ser alimentar, isso pode ser de tantos viés, e por que não essa terapia auxiliando na qualidade de vida? Se essa criança passar a dormir, se essa criança passar a ter uma melhora no seu quadro intestinal e desinflamatório, essa criança ganha muito, essa família ganha muito, e para essa família isso já é o suficiente, né? Então, eu acho que é uma terapia que vem fortemente auxiliar na questão da saúde da criança, em primeiro lugar, como eu já disse. Agora, isso é muito chato, eticamente, a gente vê profissionais relatando isso, que é apenas charlatanismo, que é apenas jogar dinheiro fora, um investimento que é desnecessário. Primeiro, que o nosso objetivo nunca foi financeiro, a gente sempre trabalhou em prol de realmente comprovar a técnica. Agora, Zorana, sem ego algum, porque a senhora me conhece, sabe que eu não tenho ego algum, e senhora é por educação. Eu acho que, apesar da pesquisa científica ser extremamente importante, a doutora Rosângela, mais do que eu, é a pessoa mais científica que a gente conhece aqui, a gente precisa realmente da pesquisa científica, mas a gente também tem que dar um pouquinho de carinho para a clínica. Muitas vezes a clínica é soberana, né? E isso é o que importa aos pais, né? E aí a gente está falando de quase 800 protocolos aplicados, um protocolo em média de 3 a 3 meses e meio, então é bastante coisa que nos traz, de repente, um carinho, uma visão interessante do que pode acontecer de maneira séria. Então, eu acho que passou da hora dos profissionais abrirem um pouquinho, né, as possibilidades para essas famílias e, ao invés de repente, apenas fazer uma crítica, né, procurar ler um pouquinho mais. Nós estamos aqui disponíveis com material na mão, não necessariamente um artigo científico, até porque eu não acho interessante tanto, temos que ter, mas esse artigo vai reduzir tanto as possibilidades, ele vai ver lá um fator específico, e dentro desse quadro das crianças nós temos uma diversidade de ganhos, né? Então, eu convido os colegas, de repente, a conhecerem um pouquinho mais das evidências clínicas, mais do que isso, de conversar com essas famílias, porque eu acho que quem tem aqui que prevalecer é a opinião da mãe, é o depoimento dessa família e desse pai, que realmente vê o que acontece no dia a dia. E é isso que nos preocupa, né? Ajudar, de alguma forma, a melhorar a qualidade de vida dessas famílias. Esse é o objetivo. Legal. Eu queria dizer, completando aí, Cristiane, que é exatamente o que eu vejo, que até eu comentei já isso, mas o que eu vejo é que os profissionais que falam abertamente, eu não concordo, isso não funciona, ou é charlatanismo, eles não têm conhecimento nenhum. Então, eles não podem opinar.
porque você não pode dar opinião em cima de uma coisa que você não conhece, simples assim. Então, eles se empoderam, né, eles juntam poder naquilo que eles sabem e extrapolam esse poder para aquilo que eles não sabem, né? Então, isso é algo que eu acho importantíssimo ficar muito claro e dizer, por favor, tá? Eu trabalhei mais de 20 anos, sendo que 12 desses mais de 20 anos eu fui chefe dentro de uma auditoria médica, e eu vou dizer para vocês, né, uma perícia médica, na área de perícia médica, eu vou dizer para vocês que a coisa que a gente mais tinha que morder a língua era não dizer para os pacientes, troque de médico, pelo amor de Deus, porque você está tudo errado, sabe? Então, esta parte, sabe, de você saber que existem outras possibilidades e as pessoas ficarem presas numa medicina arcaica, sem conhecimento, tem que acabar. Eu acho que é isso que tem que acabar. Cada um no seu quadrado. Eu nunca, jamais disse que você não, né, a pessoa não tem um conhecimento tanto da medicina ou coisa assim. Não. Fique no seu quadrado e seja honesto. Diga, eu não sei, não estudei isso, não sei. Quantas vezes chegou a gente para mim me perguntando o que a senhora acha do não sei lá, de coisa doida, né? De disco voador, não sei, não conheço disco voador, nunca estudei, entenderam? Então, assim, se você sabe, faça a sua opinião dentro do teu conhecimento. Se você não sabe, pare de dizer besteira, diga não sei, pronto. É muito mais fácil, mais honesto, mais ético, mais íntegro. Então, acho que a gente tem que levantar essa bandeira para esses profissionais. Eu sempre falo... Desculpa, pode falar. Não, na verdade, fale que aí depois eu complemento, doutora, por favor. Eu sempre digo o seguinte, né? Quando a pessoa fala assim, eu não acredito nesta terapia, eu não acredito nisso, eu sempre digo o seguinte, olha só, isso não é crença, isso não é religião, isso é ciência. Ou você sabe, porque você estudou, testou e viu, não gostei para mim, ou você não sabe. E se você não sabe, fica quieto. Porque eu não acredito é um termo tão não científico, tão ridículo de um profissional da ciência falar, que eu não mereço minha consideração. Né? Então, assim, para estudar, o trabalho da Cris, eu acho fantástico. Toda vez que eu assisto a aula dela, eu choro de me matar, entendeu? Porque eu tenho uma afeição por criança e jamais acho que, sei lá, é muito difícil para mim. Aliás, eu tenho afeição por todo mundo, né? Mas, assim, a criança e o idoso, para mim, são pessoas que são mais frágeis, né? Que já estão numa situação, uma porque não começou ainda e a outra porque perdeu, mas são pessoas muito dependentes da gente. Então, eu vejo aquelas crianças da Cris, o trabalho belíssimo que ela faz e o carinho que ela expressa ao fazer aquele trabalho, que isso me comove muito, porque eu sei, eu conheço ela e não estou puxando o saco dela, porque eu não puxo o saco de ninguém, vocês que me conhecem sabem disso. Pelo contrário, como diz a minha secretária lá de São Paulo, a Cláudia, ela diz que eu sou sincericida, né? Porque eu sou de uma sinceridade absurda, mas assim, eu fico encantada porque eu vejo que o trabalho que ela faz, é óbvio que todos nós queremos ganhar dinheiro, isso é natural, gente. A gente precisa pagar a conta, a gente precisa estudar, a gente precisa ir para os cursos, isso é normal. Mas o amor a essas crianças está acima de qualquer coisa. E a gente vê isso, né? É no falar, não é no dizer. Dizer, eu tenho amor. Coisa nenhuma, entendeu? Você está falando, eu tenho amor, mas não está sentindo. Ela não diz eu tenho amor. Ela expressa isso, ela vibra, ela põe isso para fora. E eu acho que são crianças extremamente difíceis, né? Assim como, por exemplo, ela falou bem, eu adoro meus velhinhos degenerativos, né? Eu sou apaixonada por eles, eu me emociono. Porque como a Márcia Gravatar, nossa amiga, né, Rô, ela fala, e eu levei muito tempo para entender isso, porque quando eu comecei, eu me apaixonei pelas doenças degenerativas por causa da Márcia. Eu acompanhava ela, e ela disse assim, viu como é que melhorou? E eu olhava assim, não tinha melhorado nada. Como é que ela está vendo melhora? Mas era uma melhora tão pequenininha,
que era fantástico, porque na parte de neurológica, qualquer melhora mínima, não piorar já é uma melhora, né? A gente parar o processo já é uma melhora, né? Então, assim, aí eu não entendia. Hoje eu consigo entender isso perfeitamente, porque se um paciente fala, em vez dele falar ele fala, bom, nossa, para mim aquilo é fantástico. Se ele passou a fazer xixi sozinho, é fantástico. Se ele parou para botar uma colher na boca sozinho, é fantástico, né? E a gente tem que pensar nesses pacientes. Óbvio, a ozonioterapia tem um papel fundamental, fantástico, porque se um cérebro é neuroinflamado e se ela modula essa inflamação, pelo amor de Deus, o que nós estamos esperando? Se ele precisa de um oxigênio, se as funções vão nutrir de uma forma melhor, se os nutrientes vão chegar lá porque está fluindo melhor essa circulação, gente, coisa melhor não existe. E a gente sabe que muito dessas coisas, isso é integrativo, né? A gente sabe que muitas vezes é deficiência nutricional, é deficiência de oxigênio, é neuroinflamação, são bactérias que chegam por todos os lados. Então, a gente tem que trabalhar isso. Dente, se você faz um trabalho, por exemplo, aqui na clínica, nós tivemos uma paciente que até tia de uma pessoa que trabalha aqui conosco, que ela tinha uma demência, tem, né? Mas bem grave, ela não falava absolutamente nada e ela não lembrava de quase nada. E nós fizemos um trabalho com ela, com ozônio, com soros, com uma série de coisas e mais tratamento dentário. Olha, o dia que eu vi ela se expressando novamente, né, dizendo que ela não... lógico que ela ainda tem uma dificuldade na fala, que ela está trabalhando com a fono, e a fono mesmo diz que hoje ela tem esperanças que ela melhore bem mais, e é um trabalho brilhante, e é isso que a gente fala, da equipe multidisciplinar, o quanto é importante uma equipe multidisciplinar. É emocionante, é de chorar, de você ver. E você imagina assim, eu tô lá na outra ponta, né, Cris? Assim, a pessoa, não é porque a pessoa está no fim da vida que você não vai dar uma qualidade, porque esses pacientes também sofrem, eles também sentem, eles também ficam tristes, e eles já deram muito do deles para nós. Obviamente que as pessoas muitas vezes dão muito mais importância às crianças que estão vindo. Não, aí deixa ali, vai, né, deixa ali no cantinho, se não estiver surtando, deixa ela quieta até morrer. Mas não dá para melhorar, dá para devolver e, principalmente, dá para prevenir, né, que eu acho que é o mais importante, não o mais importante, mas, assim, é muito importante fazer uma boa prevenção, né, prevenir da gente não chegar nesse ponto. Porque eu sempre falo que o maior presente que a gente pode dar para qualquer parente nosso ou amigo nosso é não depender de ninguém, né? A gente ter, até os nossos últimos dias de vida, uma independência. Então, assim, o ozônio faz muito isso, com maestria, né? Com todas as coisas que a gente conhece da bioquímica do ozônio, tanto na criança quanto no adulto, e no meio dessa história toda, na prevenção, não só para a parte neurológica, mas para todas as partes, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, prevenção, diminuição de complicações nas cirurgias, em doenças cardiológicas, em doenças dermatológicas, em doenças osteomusculares. Até uma vez eu estava participando de uma assembleia da Câmara e uma médica falou assim, o dia que vocês trouxerem apenas 10 doenças que o ozônio trata, eu posso parar para escutar vocês com seriedade. Porque eu não acredito que uma terapia possa tratar tantas doenças assim. E aí, eu falei assim, bom, então a senhora tem que banir da seu arsenal o corticoide. Porque, em tese, o corticoide, para vocês, trata um monte de doenças. Então, corticoide não é válido, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, que isso é um absurdo, porque o ozônio não trata a doença, ele trata o corpo, ele trata o meio interno, ele dá armas para o organismo se tratar. Não receptor droga,
É totalmente diferente. A ação não é de receptor droga como todo remédio é. E sim, ele vai lá e melhora o seu meio interno. Ele melhora o que hoje as pessoas estão vendo, que é por que estão morrendo de Covid. Né? Estão morrendo de Covid porque o seu meio interno está ruim. Ele está inflamado, Então você vê gente morrendo com 30 anos e gente se salvando com 80 e poucos anos. Minha tia mesmo, 87 anos, 2 cânceres, foi entubada, foi pronada, teve infecção correlata junto com o Covid, está viva, tomando café, comendo agora, gritando lá no hospital que quer ir embora para casa. Né? Por quê? Porque se cuidou a vida inteira, porque mesmo tendo 2 cânceres, por outros motivos que a gente sabe que tem coisas que o câncer está envolvido, ela sempre se cuidou. Eu cresci ela dizendo, minha filha, a gente não come açúcar. Né? Na época que não tinha nada disso, meu tio viajava para os Estados Unidos e trazia todas aquelas gorduras boas, já falava em coisas sem colesterol, sem não sei o quê. Naquela época ele falava-se isso. Então, ele já tinha essa preocupação com se cuidar na saúde, com a prevenção. E ela, minha vida inteira dela, falou isso. Fora a alegria dela de viver, né? Então, isso eu acho que é super importante, né? Desculpa. Com certeza. Não tem que se desculpar, não. Eu acho que foi muito importante sua colocação. Acho que isso enriqueceu bastante. Eu só queria lembrar aquela hora que, quando nós começamos com os projetos quânticos, e a gente criou o congresso, o CSTQ, eu fui inundado com um rol de e-mails ofensivos, né, falando que tinha jogado meu diploma... Lembra disso? Eu tinha jogado meu diploma de doutorado no lixo, que eu tinha virado charlatão, etc. O que eu fiz? Venha ao congresso para debater. Nosso espaço é aberto e democrático. A pessoa foi? Nunca foi. Não tem base. Por quê? Porque é muito fácil você jogar no lixo algo que você não conhece, que é o que vocês estão dizendo aqui, né? Então, esse ponto descontextualizou um pouquinho, mas eu quis aproveitar aqui o que vocês estão dizendo nesse sentido, né? Outra coisa, tudo que é novo e traz um impacto, primeiro, assusta, e segundo, significa um risco para aquilo que é confortável, de quem está lá no seu lugar e não quer mexer com nada, porque daquele jeito está bom. Então, tá, tudo bem, os produtos quânticos, a ozonoterapia, né, todas as práticas integrativas que a gente discute aqui, que são complementares e trazem um impacto, as pessoas não conseguem aceitar. Não, provou por A mais B, depois passou por 1000 conselhos editoriais e publicou, e a gente sabe que mesmo que quando publica algumas coisas estão sujeitas a erro, aí aceita. Qual que é a diferença? É como você ter 2 passaportes para entrar num país. Um vale, o outro não vale. Mas por que aquele ali é menos valioso que aquele outro? Não tem sentido isso. Então, nesse aspecto, as pessoas, eu entendo que, além da ignorância, como foi dito aqui, elas temem o novo e veem sua capacidade de autoridade em risco. Tem medo de perder o espaço. Né? A questão de estar na zona de conforto e as pessoas não querem sair disso. E tem uma coisa básica que eu e você, nos dedicamos aí tanto à parte acadêmica, né? Você até muito mais do que eu, e eu tenho certeza que a Ana Cristina, que é até nossa professora também da pós, e a Cristiane, que dá os cursos, nós todos aqui estamos voltados para esse lado também da parte acadêmica, de dar aula, de ensinar, né? Nós podemos dizer, gente, só tem uma forma da gente poder mostrar as coisas, falar sobre as coisas, é quando a gente estuda. Tem que estudar. Hoje nós temos um grande número de profissionais da área de saúde que pegou seu diploma, botou embaixo do braço e não foi mais para a escola estudar. E aí eles acham que eles sabem tudo, não sabem nada, mudou tudo, gente. É só pensar que eu tenho 38 anos de formada esse ano, agora fiz 38 anos de formada. Quando eu me formei, tinha um monte de coisas que eram verdade dentro da medicina que hoje não são mais. A gente aprendeu tanto nesses 38 anos. Imagina se você ficar sem estudar, como é que fica a cabecinha desses profissionais, né? Então, a questão é toda essa, tem que estudar.
E a gente é um eterno aprendiz, essa é a verdade. Aliás, para manter o nosso cérebro funcionando, a neuroplasticidade também tem que estudar. E é esse o ponto, efetivamente. Oi, Cris, já fecho aqui. E, na verdade, eu nunca falo tanto assim, porque eu deixo que nossos convidados, que são as pessoas ilustres, falem, mas é que eu acho que esse ponto é essencial, principalmente num tema como esse, que quem se vê nessa zona de conforto e não expande para o novo e defende a ciência está justamente indo contra a ciência, porque não ampliou seu horizonte, não foi buscar. Quantas questões na história foram contestadas dizendo que não eram de agrado da comunidade, da sociedade, depois provou-se que aquela era a tendência. Okay? Bom, eu tenho um monte de perguntas aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, Cris, por favor, se coloque. Se sobrar um tempo, eu coloco aqui. Mas muitas pessoas parabenizando todos pela luta que a gente tem aqui nessa área. Ok? Então, só repasso a vocês. Rapidamente, a Thea falou, né, da junção das terapias vibracionais quânticas com a ozonoterapia. Aí, eu tinha notado aqui a Tânia, eu acho que foi a Tânia que falou como Carmo falou em que patologia se aplica a ozonoterapia retal, e também tinha uma outra bem importante que agora acho que eu me perdi, foram muitas perguntas, e como que se faz a autoemoterapia, enfim, né, são alguns pontos que foram levantados aqui, só para repassar a vocês. Desculpe, Cristiane. Não, imagina, a doutora Rosângela falou duas coisas bem interessantes, só para terminar aqui, duas coisas, né? Nós não temos mais aquela geração, né, como a doutora Rosângela falou, de um profissional que vai optar por uma graduação, uma opção de graduação, então eu vou ser médica a minha vida toda, né? Hoje a gente sabe que a forma que o mundo traz, né, as profissões é um pouco diferente. Então, eu posso continuar sendo médica e posso evoluir fazendo outras possibilidades acopladas, né? Então, esse médico de hoje, esse recém-formado, dificilmente ele vai conseguir ter uma carreira tão longa quanto as meninas aqui, porque não é assim. As coisas estão mudando, a tecnologia entrou aí de uma forma, então as profissões vão mudar, essa visão do profissional cada vez tem que ser mais ampliada, ele tem uma medicina, eu estou dando um exemplo a medicina, mas ele tem uma profissão daqui 10 anos, ele vai ter que, além de se reciclar naquela, ele vai ter que aprender uma nova, e ele vai ter que acoplar, e vai ter que ser uma doutora Rosângela que faz cursinho até no fundo do Carrefour, né, porque a lista dela, ela fala que se tiver um cursinho lá no fundo do Carrefour, de micro-ondas, eu tô. Eu nunca vi um currículo tão intenso de curso, né? Ela está estudando marketing agora de madrugada. Eu não duvido de mais nada da doutora Rosângela nesse sentido de estudar. Agora, a outra questão então, as profissões mudaram, né? A forma de ver esse profissional na sua carreira, ele pode ter várias vertentes, né? Um mesmo profissional pode ter várias vertentes hoje em dia, que é basicamente o que a gente vem observando, né? E a importância dessa união, né? Não só das técnicas integrativas, mas eu queria, assim, dar um exemplo. Dentro da ozonoterapia, uma das introduções que eu faço, tecnicamente, então, na insuflação retal, dos profissionais que aplicam nas crianças, eu introduzo, na lubrificação da sonda, eu introduzo frequência quântica. Estudando o ideal daquela criança, eu já vou, né, utilizar mais uma possibilidade de ajuda. Então, veja bem, além da ozonoterapia, fora as outras vertentes, eu já estou acoplando, né, nessa criança a possibilidade do frequencial ali, né? E às vezes a gente tem resultados interessantes e a família, eu explico, mas muitas vezes nem sabe que a criança está sendo também frequenciada ou está usando a terapia quântica, né, junto com a ozonoterapia. Então é interessante essa junção quando a gente amplia, né? A gente sai da caixinha e começa a ampliar em prol do nosso paciente. E a última coisinha que a doutora Rosângela falou de estudar, né, é que, além de não poder parar de estudar, a gente hoje tem que ter muito critério, né, doutora Ana, eu aí passo as palavras para a senhora, que é a questão dos cursos, né, tudo é válido, mas nem tudo é válido, né, a gente hoje está vivendo
um Deus nos acuda de profissionais uns se metendo aonde não deve e tal, e assim, a própria ozonoterapia está passando por esse boom, né, e hoje é tão difícil você ter essa seriedade, né, a responsabilidade de ensinar aquilo que você sabe, né, de uma maneira humilde, mais séria. Então, a ABOS tem hoje uma pós-graduação, é a única oficial, né, doutora Ana, em ozonoterapia, mas assim, eu gostaria de abordar, para finalizar, essa questão, tanto da doutora Rosângela, eu gostaria de uma opinião, como da doutora Ana, que são professoras, do quanto é importante, não somente esse profissional estudar, doutora Rosângela, mas fazer boas escolhas, né, e não vamos brincar, não nivelar por baixo, né, vamos procurar aquilo que realmente traz, né, seriedade dentro das técnicas. Então, eu me preocupo hoje muito com isso, tá? Com a qualidade que esse profissional hoje procura, né, nos seus estudos. Isso não tem a ver com custo propriamente dito, isso tem a ver com buscar as fontes mais corretas no sentido de experiência, né? E ninguém melhor do que as duas profissionais aqui para falar sobre essa seriedade dos cursos e da formação desses profissionais. Não, eu acredito que você está absolutamente correta. Não apenas a gente precisa estudar, mas tem que saber escolher quais são os cursos que a gente faz, quem a gente vai seguir, e isso tem muito a ver com o resultado de cada um. Eu vejo que você tem que observar para você conseguir escolher o teu mentor, vamos dizer assim. Agora a moda é chamar de mentor, né? Mas é exatamente isso. Como que você escolhe o teu mentor? Você tem que ter alguma afinidade com aquela pessoa que está colocando a proposta de você aprender alguma coisa. Então, não é assim um curso qualquer, não é uma pessoa qualquer, é você seguir alguém que tem uma comprovação ao longo da vida. Não é assim, aprendeu ontem, no final de semana, e amanhã eu começo a dar aula e a ensinar uma coisa que recém aprendeu. Então, é muito de consistência de resultados, e eu acredito assim, tem que haver por trás uma seriedade acadêmica. Nós precisamos de uma escola, nós precisamos de uma faculdade, de uma instituição de ensino, nós temos que ter a seriedade acadêmica, que é o que a EIDE nos dá, a Escola Internacional de Desenvolvimento, e por isso a nossa parceria dos quânticos com o Bataclin, com o Paulo Bataclin, que desde o começo, né, a gente está junto nessa ideia inovadora de fazer com que a terapia quântica fosse para dentro da universidade. E isso em função justamente da gente ter a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, no sentido de termos uma aprovação, uma autorização do órgão máximo da educação, que é o Ministério da Educação. Então, nós temos muito mais do que a certeza de que quem a gente convida para dar aula na nossa pós sabe o que está falando, né? Eu acho isso fundamental, né? A gente tem uma escolha aí das pessoas, e a gente convida pessoas que a gente sabe que estudam, que sabe que têm resultados clínicos, que trabalham já com os quânticos e que têm noção do que estão falando, mas também nós temos a autorização do MEC. Então, eu acho que esse olhar para quem você vai escolher, quem você vai seguir, principalmente nos dias de hoje, que todo mundo acordou para o EAD, né, para o ensino à distância, todo mundo acordou para a internet, e a gente tem o tempo todo, todos os dias, né, eu que estou aí tentando aprender sobre marketing digital, porque eu não quero, como eu digo, eu quero saber o que eu estou fazendo aqui, né, nesse meio digital, eu vi, assim, que é uma infinidade de cursos, e a gente realmente se dá conta que existe muita coisa em qualquer área de oportunistas, e a gente vai ter que ir atrás do mentor, a gente tem que ir atrás, assim, quem que está há mais tempo, que tem mais seriedade, que se provou que realmente sabe do que está falando. Eu gostei de você ter lembrado de nós tocarmos nesse assunto, porque as pessoas têm que sair daqui com essa visão mesmo. Só lembrando, né, Rosângela? Ana, por gentileza, a Ana deve estar passando, desculpa lhe cortar, Paulo, perdão, a doutora Ana passa, acho que por isso, nesse momento, né, essa preocupação que a gente tem em relação à ozonoterapia, esse boom, essa proporção que tomou, essa preocupação da qualificação do profissional. Desculpa, Paulo.
Não, não, por favor, vocês são as estrelas. Então, na verdade, assim, Rosângela, mais tempo a gente vem nessa batalha, né, de sempre tentar imprimir nos nossos cursos uma seriedade muito grande. E hoje a ozonioterapia, ela está passando por uma fase muito difícil, né, porque todo mundo faz um cursinho de final de semana e sai dando curso achando que é o máximo. Às vezes não conseguiu nem entender. E a gente recebe muita gente lá no curso da Voz dizendo, mas eu não aprendi assim. Mas eu aprendi não sei o quê. Eu aprendi errado. Eu falei assim, olha, só tem uma forma de aprender, o certo. Né? E o certo, em todos os livros, em todas as sociedades mundiais, é uma só. Né? Você pode falar, porque eu faço assim, eu faço assado. Agora, o grande problema do brasileiro, de modo geral, é que ele acha que ele pode inventar. Né? Ele inventa, ele é um criador nato. Né? Então, assim, não, porque eu vou fazer. Gente, não é assim. A técnica é assim. E você tem que fazer assim. Não adianta você querer inventar, porque vai dar bobagem. Mas eu não posso fazer. Fora algumas pessoas que vêm até para o nosso país ensinar algumas coisas que não têm evidência científica nenhuma, né? Não vamos nem falar em evidência, mas não tem comprovação clínica nenhuma, e correndo risco de dar alguma bobagem. Né? Assim, vamos raciocinar. Eu sempre falo o seguinte, não vamos esquecer os livros, vamos esquecer as evidências científicas, mas vamos raciocinar em termos de fisiologia, em termos de biologia. Você acha que é possível isso? Você acha que dá para fazer assim? Qual é a seriedade nisso? Para que inventar? Eu sempre falo isso. Para que inventar? Nós temos a forma mais fácil, mas já comprovada. Por exemplo, o ozônio venoso tem grau de evidência nível 1B. O ozônio retal tem nível de evidência... Desculpa. O ozônio venoso tem nível de evidência 1A. O ozônio retal tem nível de evidência 1B. Nível de evidência. Né? Já que a gente quer falar nessa evidência científica, eu acho uma palhaçada isso tudo, mas vamos lá, é essa a regra do jogo, vamos lá, já tem. Para que nós vamos inventar outra coisa? E funcionam, e está tendo dentro de um parâmetro de segurança, não vamos sair do parâmetro de segurança. Então, assim, cursos estão fazendo milhões de cursos errados. Não é a Voz só que faz curso bom. O Cristiane tem um curso para a parte de autismo fantástico. Carlos Nogales tem cursos ótimos. André Alonso tem cursos ótimos. Gente, eu não tô buscando o domínio da Voz, não é isso. Não se trata, a Voz é uma entidade sem fins lucrativos, que o objetivo é ensinar a ozonioterapia de uma forma correta e abraça todo mundo, a Cris sabe disso. Né? Então, assim, por que a Voz começou a dar curso prático? Porque ela via essa necessidade, ela via que as pessoas tinham dificuldade. Um curso prático de um final de semana é pouco? É pouco. Ninguém está ali para dizer, a partir de agora você está apto a fazer ozônio. É um start para começar a estudar. Hoje, agora, nós estamos com um curso de 40 horas, que é mais tempo, a gente consegue definir. Nós temos, então vamos fazer mais, vamos dar um curso de pós-graduação. Rosângela, como é difícil fazer um curso de pós-graduação, como é difícil regulamentar isso junto ao MEC, milhões de burocracias, milhões de coisas, mas tem que ser, entendeu? Tem que ter um nível bom, tem que ter um nível elevado. Se não está fazendo um nível elevado, não vai continuar, não vai dar aula. Então, assim, é muito difícil tudo. Então, assim, tudo nessa área, as pessoas às vezes fazem o curso ou reclamam de bobagem e tal. Eu digo assim, gente, se eu soubesse o que a gente tem que fazer por trás do backstage para poder botar um curso desse lá, agora mesmo, esse final de semana, eu vou sair daqui agora e vou enfiar até segunda-feira, sabe, reorganizando todas as coisas, porque semana que vem nós já estamos com aula, e toda vez que eu vou para uma aula, eu quero atualizar, eu quero trazer coisas novas, eu quero mostrar coisas novas, que isso é importante para quem vem aprender, né? Existe toda uma coisa que a gente tem que estar sempre em cima, e a gente tem que estar sempre estudando para que a gente possa colocar isso. Em relação às perguntas, né, que foram feitas,
é muito bom, eu faço muita associação dos quânticos com a ozonioterapia ou com a hidrozônio. Rosângela foi precursora na hidrozonioterapia associada aos quânticos na água, é fantástico, na banheira é fantástico, associar eles a quando você faz a terapia na continuação do paciente que está ali, que faz a terapia e vai continuar, eu acho que isso é muito bom. Em relação ao ozônio retal, quando é que se faz o ozônio retal? O ozônio retal é uma terapia sistêmica, né? Os acessos sistêmicos da ozonioterapia é o retal e o ozônio venoso. Quando é que se faz o ozônio retal? Em todas as situações que você quer ter uma abordagem sistêmica. Quando é que eu faço o venoso para o sistêmico? Para o retal? Olha, depende da sua experiência. Se você não tem experiência com venoso, se você não tem uma clínica adaptada para um venoso, porque não é só ir lá, furar a veia, pegar... Não, tem que ter todo um aparato e tem que ter um conhecimento de emergência também muito grande. Faça o retal. Ele é excelente, excelente. Desde que se faça com a técnica adequada, se limpe a ampola retal, ele vai funcionar maravilhosamente bem e você vai chegar em doses ótimas, tá? Então, assim, faça o retal. Eu sempre falo isso, gente, para que vocês vão inventar? Se vocês não têm nada na clínica que possa lhe dar segurança para fazer um venoso, faz o retal, né? Que é uma terapia sistêmica. O ozônio venoso é excelente, mas você tem que ter toda uma experiência de fazer isso e ter uma clínica preparada para isso, porque pode dar alguma confusão e você está errado, né? E aí você vai pagar esse preço, quer queira, quer não, vai pagar esse preço. Então, assim, a ozonioterapia é uma terapia fantástica, mas que tem que ter cuidados como qualquer outra terapia. Mesmo a terapia quântica, as pessoas acham assim, não tem problema, são só umas gotinhas lá que você pode dar. Não é bem assim, tem que ter ciência. Isso não pode ser dado de qualquer maneira, não é verdade? Então, tem uma lógica, senão você põe a cabeça da pessoa, sabe, doida. Olha, eu me lembro, logo quando a gente começou, né, Rosângela, pelo menos eu, vocês são mais antigos nessa área de quântico, né? Para fazer... o Marcos Marcondes falava assim, não, para tirar... como é que ele falava? Para tirar traumas, né? Traumas antigos, você vai lembrar sem sofrer, usa o Neurovit com Traumavit. Né? Lembra? Ele falava muito isso. Olha, a primeira vez que eu fui usar Traumavit e Neurovit, eu dei Traumavit, dei Neurovit em dose plena. O cara pirou. E era... É assim, né? Começou a trazer, eu acho que todos os traumas de uma vez só, foi confuso na cabeça do paciente. Então, assim, não é bem assim. Tudo tem que ter ciência, tudo tem que ter um entendimento. Eu trato muito meus pacientes com Alzheimer associando o vibracional, associando o fisioquântico. É fantástico, porque a gente consegue trabalhar isso. Você está dando frequência, você está dando informação para o paciente. É super importante isso. Né? Então, o próprio ozônio, como a gente pode frequenciar o ozônio e dar informação do ozônio para o paciente, né? Tem pessoas que fazem isso, né? Dão só informação. Então, tudo tem que ser feito, não precisa ser grau de evidência, mas com ciência, com a tua experiência. Se esqueceu disso, né? Tem grau de evidência, não importa. Se está fazendo errado, vai em frente, porque tem grau de evidência, acabou. Você não precisa... O cara está se ferrando, está piorando, não tem problema. Se tem grau de evidência, você tem que continuar fazendo. Então, isso está completamente bom senso, né? Tem que continuar com o bom senso. Pessoal, vou fazer um desafio aqui, da gente fazer um outro programa, porque eu vejo que a gente tem muita coisa para falar, e toda vez que a gente faz 2 programas, o nosso pessoal ama aqui, né? Eu tenho certeza que eles vão gostar da gente fazer um novo Ozonioterapia 2, e estão todas convidadas, vamos ver as datas, que é o pior desafio de todos, né? Ajustar as datas. E eu gostaria de agradecer a todos, porque, de novo, a gente bate recorde em cima de recorde de tempo, né, Rosângela? Então, em relação ao tempo, está todo mundo elogiando aqui. Eu realmente não vou fazer mais as perguntas. Pessoal, guardem essas perguntas para o próximo programa, viu? Vamos ver se a Cristiane, se a Ana Cristina vão poder, a doutora Rosângela também, para que a gente consiga fazer mais um programa desse aqui, ok? Eu gostaria que cada um fizesse suas considerações finais e eu já de antemão agradeço
imensamente a todos pela profundidade, pela seriedade, por todos os pontos, mesmo que a gente tenha falado de política, foi importante, eu acho que isso é essencial nesse desafio nosso aqui, nessa luta que a gente enfrenta, e nunca me senti intimidado, não, pelas ofensas, quando eu mudei esse rumo. Eu sou epidemiologista, então a hora que eu fui para a saúde integrativa, imagina o que aconteceu, né? Então, isso realmente foi um grande impacto. Então, olha, claro que eu vou falar depois, fazer o fechamento, mas gostaria das palavras finais de todos, e fica aí o convite para um próximo programa. Bom, eu só quero agradecer mesmo, né, que as minhas convidadas, aí as nossas convidadas, né, Paulo, tenham tirado esse tempo da vida delas para ajudar um pouco aqui a espalhar, né, um conhecimento, informação de peso e de qualidade, que é a nossa missão, tá bom? Então, obrigado, meninas. A gente está perto, mas está longe, mas é um prazer. Bom, para se ver de novo, né? Estou doida para todo mundo já se reunir nos congressos e tudo. Eu quero agradecer imensamente, foi um prazer enorme estar com vocês. Assim, eu gosto muito de falar de ozônio, mas também gosto muito dessa congregação da gente, de poder estar junto, de poder sentir que a gente, apesar de ser da velha guarda, ainda tem muita gente vindo por aí, e nós aprendemos também muito com todo mundo, né? E assim, com certeza está aceito o convite, é só marcar, só nos acertarmos na data, é um prazer enorme, e muito obrigada por tudo, viu? Beijos e muita gratidão. Obrigada pela oportunidade, realmente para mim é uma honra mesmo, né? Sem demagogia, as meninas, eu brinco que são as meninas superpoderosas. Eu gostaria aqui de pedir desculpa para o pessoal que tirou também essa horinha para acompanhar a gente não conseguir responder todas as dúvidas, mas eu acho que podem acessar nossas mídias lá, né, ou conversar com o Paulo aqui, e a gente pode ir respondendo diante do possível até o próximo encontro. Para mim é uma honra estar completamente aceito, eu desmarco qualquer coisa para estar com essas duas, porque você já viu que é pedreira, né, Paulo? 3 mulheres ozonizadas e quânticas, falando ao mesmo tempo, eu tô preocupada com você, Paulo. Não, eu já estou me acostumando, eu achei esse o maior desafio da minha vida. Muito obrigada por essa hora tão maravilhosa e de tanto aprendizado. Obrigada, eu fico à disposição, independente de qualquer coisa, qualquer dúvida, acessa a gente lá, a gente tenta, na nossa humilde experiência, responder. Fica até assim meio constrangido. Desculpe, Cristiane, eu só te interrompi hoje. Não, eu que quero pedir desculpa tecnicamente, a última coisa, porque eu tô com o celular aqui na hora que eu acessei, tô no celular, então teve virado de câmera, assim, na próxima a gente já pega essa manha tecnológica aí. Eu ia brincar com você, que você falou obrigado pela hora, eu ia dizer 1h30, que nós ficamos, na verdade, né? Que é previsto 1 hora, e tanto Cristiane como a doutora Ana Cristina, a Rosângela nem se fala, né? Eu tenho que agradecer em público, né? Já que pessoalmente a gente se vê toda semana, né, Rosângela? E só para lembrar que semana que vem, né, a gente vai ter um webinário com a Rosângela, que vai falar da nossa nova pós, que se chama Teorias Quânticas Aplicadas à Qualidade de Vida, tá? Então, não percam isso semana que vem. Eu já mandei a programação da ID para todo mundo. Olha, foi uma honra tê-las aqui conosco. Fantástico programa. Olha, vamos definir uma nova data e fica o compromisso aí da gente fazer um novo programa, tá? Uma gratidão a todos vocês, o pessoal que nos assistiu. Está todo mundo aqui comentando, pedindo o contato de vocês também, que aí vocês vão deixar com a Eide e a gente passa para o pessoal, então, ok? Muito obrigado a todos. Obrigada. Um beijo. Beijo, meninas. Beijo.